Muito bom dia a todos, aqui temos mais uma aula de Geografia. O meu nome é Pedro Ferreira e bem-vindos ao meu canal. Esta é a segunda aula sobre Demografia, tema abordado no 8º ano do ensino português. Ao longo desta aula vamos estudar esta coisa das estruturas etárias, a distribuição da população pelas idades, vão ver que é muito fácil, bem como a forma como os Estados influem nessas mesmas estruturas etárias. Através de 2 pontos, os principais tipos de estruturas etárias, também será habitual ouvirmos falar delas como pirâmides etárias, e finalmente as políticas demográficas. Se ainda não fizeram, esta é uma oportunidade para subscrever este canal e pôr um valente like neste vídeo. Agora, voltemos à nossa aula. Ao falarmos de estrutura etária de uma população, falamos da sua composição relativamente a sexos e a grupos de idades. Torna-se importante estudar esta estrutura de modo a percebermos o resultado dos indicadores demográficos nos passados últimos anos, mas igualmente para prever alguns comportamentos que esta população poderá ter no futuro próximo. Em demografia, existem 3 grupos etários: jovens, adultos e idosos. Consideram-se os jovens os indivíduos com menos de 15 anos, os adultos como os indivíduos entre os 15 e os 64 anos. Embora dificilmente o estatuto de adulto seja atribuído a um rapaz de 15 anos pela legislação de algum país, em muitos deles é comum muitos indivíduos desta idade já assumirem responsabilidades de adulto, tais como a entrada na vida do trabalho ou a criação de descendência, o que nos faz considerá-los como tal em demografia. O grupo dos idosos é composto por indivíduos com idades superiores aos 64 anos. Estes dados costumam ser organizados em esquemas a que damos o nome de pirâmides etárias, que podem assumir várias formas conforme o tipo de população retratada, como veremos. A fim de que estas disponham de maior pormenor, é costume uma divisão apurada em classes etárias, ou seja, em pequenos intervalos etários, geralmente de 4 anos. Por exemplo, dos 0 aos 4 anos, dos 5 aos 9 anos, dos 10 aos 14 anos e por aí adiante. Tal como todo o resto, obviamente cada país tem a sua própria pirâmide etária, de acordo com a sua população em determinado momento. Todavia, existem perfis típicos que podem ser identificados com situações mais generalizadas. De um modo geral, as pirâmides etárias dos países em vias de desenvolvimento apresentam um formato verdadeiramente piramidal, classificado por uma base larga e um topo estreito. A primeira denuncia uma grande predominância de jovens proporcionada por uma taxa de natalidade elevada. O segundo denuncia uma esperança média de vida baixa com elevada taxa de mortalidade, o que se traduz numa redução de indivíduos com idades mais avançadas. Diz, portanto, que são pirâmides crescentes, isto porque denunciam populações que estão em rápido crescimento. Uma elevada população demasiadamente jovem nestes países, e portanto uma população ainda não produtiva, irá trazer algumas complicações nos mesmos, tradicionalmente já de si empobrecidos. Entre as mais graves, contam-se as seguintes: a subnutrição e a fome, que mesmo a ajuda internacional tem dificuldade em erradicar. A produção alimentar nestes países, já de si muito condicionada a um baixo rendimento e uma baixa produtividade dos meios de exploração tradicionais, não se mostra suficiente para alimentar uma população jovem que ainda não trabalha. O subemprego e o desemprego. A mão de obra torna-se demasiado barata e possível de ser altamente explorada com baixos salários, a troco de trabalhos árduos e perigosos. Também as estruturas socioeconómicas destes países, já de si subdesenvolvidas, não conseguem integrar toda uma crescente população, a que nos casos mais graves se pode traduzir em elevados índices de marginalidade. A falta de infraestruturas básicas, tais como habitações, escolas, hospitais, infraestruturas de transporte, entre outras, estes países irão atravessar sérias dificuldades em oferecer grandes comodidades ou, por outro lado, infraestruturas básicas a todos os seus habitantes, o que, em alguns casos, como a falta de escolas, contribuirá para agravar o problema, tornando um ciclo vicioso. A situação de Angola é bastante ilustrativa deste tipo de pirâmide etária, onde 65% da sua população residente tem menos de 24 anos, vindo a notar-se ainda um rápido crescimento desta faixa etária. Por outro lado, na maioria dos países desenvolvidos, a pirâmide etária vai apresentar características diferentes, nomeadamente um topo largo e por vezes uma base estreita. O primeiro é motivado por uma elevada esperança média de vida, que levará os indivíduos a permanecerem vivos até idades muito mais tardias. O segundo, pela redução da taxa de natalidade nas últimas décadas, levando a nascerem cada vez menos indivíduos. Nestes casos, há um predomínio da população adulta e idosa face a um grupo muito reduzido de crianças e jovens. Nestes casos, é igualmente frequente encontrar um predomínio de classes ocas, ou seja, classes que apresentam um número de indivíduos inferior ao da classe etária seguinte. Estas são geralmente motivadas por uma diminuição da natalidade em determinado período, mas pode igualmente dever-se a aumentos repentinos da mortalidade provocada, por exemplo, por uma guerra ou epidemia. São, portanto, pirâmides decrescentes que ilustram populações que se encontram a diminuir e a envelhecer. O envelhecimento da população dos países desenvolvidos vem se tornando um dos seus fenómenos sociais mais preocupantes, contribuindo para implicações negativas, tais como a diminuição da população ativa e consequente falta de mão de obra. No futuro próximo, poderá não existir população suficiente para assegurar o funcionamento das infraestruturas dos Estados destes países. Diminuição da riqueza, consequência direta da anterior. A riqueza, gerada pelos países, depende da produção dos seus indivíduos, obtida pelo trabalho.
menos indivíduos a trabalhar, traduz num empobrecimento dos países. Dificuldade de financiamento dos sistemas de segurança social. Nos países desenvolvidos, existe um conjunto de políticas a que damos o nome de segurança social. Entre muitas coisas, compete a esta pagar um rendimento aos cidadãos idosos, já aposentados, a que damos geralmente o nome de reformas ou subsídios de aposentação. O valor das reformas, pago à população inativa, provém dos impostos cobrados à população que se encontra a trabalhar. Todavia, a situação demográfica dos países desenvolvidos tem contribuído para um grande crescimento de idosos e, portanto, população inativa, a par com um decrescimento de jovens, futura população ativa, o que ameaçará a entrada numa situação de insustentabilidade onde o capital recolhido em impostos não seja suficiente para pagar os subsídios de aposentação. Outras comodidades dos países desenvolvidos, como um sistema de ensino público gratuito e um sistema de saúde público gratuito, são igualmente financiados com o dinheiro dos impostos da população ativa e estão ameaçados com a possível diminuição desta. Nas últimas décadas, Portugal, à semelhança de muitos países desenvolvidos, tem-se encontrado nesta situação. Em 2015, a percentagem de crianças e jovens dos 0 aos 29 anos era de apenas 30%, contra os restantes 70% de adultos, dos quais cerca de 20% eram idosos com mais de 65 anos. Acerca de todo este assunto, vejamos a seguinte reportagem. A Associação Portuguesa de Famílias Numerosas divulgou um estudo onde fica claro que a tendência em Portugal é para haver cada vez menos crianças e jovens, cada vez mais idosos. O estudo foi realizado com recurso a um programa inédito de cálculo demográfico que traça o cenário futuro se nada for feito para aumentar a natalidade. Nascem cada vez menos bebês em Portugal. Foi sobre esta realidade que a Associação Portuguesa de Famílias Numerosas se debruçou. Com recurso a um programa inédito de cálculo demográfico, traçou o cenário para 2050. A manter-se a atual taxa de natalidade, Portugal vai ter menos 40 mil crianças em idade escolar. Também os jovens com 18 anos vão diminuir 30%. Quanto ao número de jovens com idade para ingressarem no mercado de trabalho, desce consideravelmente. De 160 mil em 2005, serão apenas 95 mil em 2050. Quanto ao número de idosos por cada 100 jovens, aumenta de 115 para 275. Resultado? Uma sobrecarga imensa da pouca população ativa para suportar, não é, os reformados. A verdade é que a taxa de natalidade ainda pode ser alterada, por isso o mesmo estudo traça um outro cenário, em que o número de crianças e jovens será superior em 2050, mas para isso são necessários apoios à natalidade. A Associação de Famílias Numerosas tem a fórmula. Mudar a legislação fiscal. Quer dizer, portanto, a fiscalidade portuguesa é um gigantesco hino contra a família. Portanto, é necessário os casais divorciarem-se para poder deduzir 6.500 euros, portanto, por filho. O que nós propomos é, vamos acabar com isso, portanto, e fazemos mitad a mitad. Vamos atualizar os abonos de família da mesma maneira como foram atualizadas as propinas das universidades. A manter-se o cenário base, o mais provável, segundo os autores do estudo, em 2050 a idade média dos portugueses será de 49 anos. Há ainda um terceiro tipo de pirâmides etárias, conseguido por alguns países, como por exemplo a Irlanda ou a Suécia, através do sucesso das suas políticas natalistas, conhecida por pirâmide rejuvenescida ou rejuvenescente, que se marca por um topo largo, motivado por uma esperança média de vida alta, e uma base igualmente larga, motivada pelo aumento da natalidade nos últimos tempos. Atingir uma pirâmide etária rejuvenescida é, do ponto de vista demográfico, a grande ambição de todos os países desenvolvidos, incluindo Portugal.
De um modo geral, os países procuram exercer algum controle sobre o crescimento das suas populações, procurando regular os nascimentos, chamando-se ao conjunto das medidas implementadas de políticas demográficas. Estas podem ser natalistas ou antinatalistas. As políticas antinatalistas são geralmente utilizadas em países onde a natalidade se encontra elevada, de modo a reduzi-la, sendo portanto mais comuns nos países em vias de desenvolvimento. Da generalidade de políticas antinatalistas conhecidas, estas podem ir da mera informação publicitária ou incentivo monetário até à repressão ou mesmo punição dos casais que as não cumpram. Entre as medidas informativas podem encontrar-se as seguintes: campanhas de informação sobre o planeamento familiar, divulgação e distribuição gratuita de métodos contraceptivos, apelo ao casamento mais tardio, benefícios, especialmente monetários, aos casais que resolvam não ter mais do que 1 ou 2 filhos. Há, contudo, outras medidas que, não se limitando a beneficiar os cumpridores, vão ao ponto de exercer repressão ou mesmo até punir os que não as acatam. Há relatos de todas estas, sobretudo em países que enfrentam graves crises demográficas de natalidade elevada, como é o caso da China, onde a população já há muito ultrapassa 1 bilhão de habitantes, ameaçando a sustentabilidade económica do país. Na China, os casais não são autorizados a ter mais do que 1 filho ou 2, no caso do primeiro ser uma rapariga. O incumprimento pode resultar nas seguintes medidas: dificuldade no acesso de bens às famílias que apresentem grande número de filhos, campanhas de esterilização forçada nas mulheres. Há relatos de na China bastantes mulheres terem sido esterilizadas sem o seu prévio consentimento, frequentemente quando estão internadas no hospital por qualquer outro motivo. Penalização para casais que excedem o número de filhos, quer através de medidas que lhes cortem o acesso aos bens essenciais, quer obrigando-os ao pagamento do imposto mais elevado, quer mesmo, em casos extremos, mandando prender os infratores. A China é, como ficou explícito, um dos mais conhecidos exemplos de políticas antinatalistas repressivas. Permanece a lei do filho único e uma imensidão de relatos onde os pais se veem forçados a abandonar, ou mesmo até assassinar, todos os filhos segundos, sem que o Estado intervenha. Mas na generalidade dos casos, as políticas antinatalistas nem sempre são bem-sucedidas, quer por ocorrerem geralmente em países em desenvolvimento, onde prevalece a ignorância e a desinformação das populações, quer ainda por todos aqueles motivos que estudamos acerca da natalidade elevada nestes países. As políticas demográficas natalistas procuram, por outro lado, incentivar os nascimentos, vindo a ocorrer sobretudo em países desenvolvidos. Entre outras medidas, estas podem recorrer a alguns dos seguintes meios: atribuição de compensações e prémios monetários às famílias mais numerosas, aumento significativo do abono de família em função do número de filhos, alargamento do período de licença de maternidade e paternidade, podendo os pais passar mais tempo em casa com os seus filhos nos primeiros tempos de vida, concessão de benefícios fiscais, ou seja, redução de impostos, às famílias mais numerosas, prestação gratuita de assistência médica durante a gravidez e nos primeiros tempos de vida da criança, facilidades no crédito à habitação para as famílias mais numerosas, criação de uma rede pública de jardins de infância e escolas de ensino gratuito. No entanto, estas medidas nem sempre têm os resultados práticos expectados, sendo que a tendência, nos países desenvolvidos, continua a ser de famílias pouco numerosas. E agora que já sabem tudo sobre estruturas etárias, não se esqueçam de ler os vossos manuais para esclarecer possíveis dúvidas, é sempre bom. E claro, subscrever este canal e pôr um valente like neste vídeo. Até à próxima!